Espera aí, deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, Milton. Eu vou abrir o meu bloco de notas. A gente vai conversar de uma maneira mais, vamos falar assim, conceitual, teórica, e aí depois a gente entra no sistema de gestão para ver onde que o botão que aperta. Pode ser? Então, essa é uma sessão de mentoria com a ONG Amor. Adoro o nome dessa ONG. Nossa Senhora. E vocês estão aonde, Milton? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre montagem de turma no sistema de gestão da Rede Nacional de Aprendizagem. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela. E a gente vai começar. Vamos lá. Milton e Simone, da ONG Amor. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente tivesse clareza aqui é o seguinte: como é que é o processo de entrada de jovem no nosso programa, né? Programa lá da Rede Nacional de Aprendizagem. A gente começa o programa com o cadastramento. Os jovens se cadastram pelo site. Então, a primeira regra que a gente não pode fugir é essa regra. Senão, o sistema, ele é aquela história, qualquer sistema é burro. A gente que dá inteligência para ele. Então, você precisa que todas as informações estejam bem amarradas para poder ele funcionar bem. Então, o primeiro passo é o seguinte: o jovem tem que se cadastrar no site. Tem que já fazer o cadastro. Antes dele ser aprendiz, ele é um jovem que está interessado em participar do programa. Ele vai mesmo, por exemplo, teve uma empresa que daí pediu 2 jovens, daí nós já tínhamos jovens, mas daí nós pedimos para se cadastrar lá primeiro para a gente dar andamento daí no contrato, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. Então, primeira coisa, o jovem se cadastra no site. E aí, a gente tem que estar com isso, com algumas questões muito amarradas. Aqui, a gente trabalha nesse processo de recrutamento e seleção do jovem em 3 níveis, tá? Um nível documental, na verdade, é documental / pré-requisitos. Segundo, tem uma prova. Terceiro, tem a entrevista, que dependendo do caso, você pode sofisticar mais, fazer dinâmicas, alguns jogos, algumas coisas assim, dependendo do tipo de processo. Então, vamos lá. Cada um desse aqui, porque é importante aqui para evitar problema, tá? A gente tem nesse programa uma função muito importante, que é a função de cupido. Porque o grande resultado do programa é quando, depois do programa, dá casamento entre o jovem e a empresa. Quando a empresa gostou tanto do jovem que vai contratar ele, efetivar ele. Isso tem a ver com você, desde o nascimento dessa relação, você fazer um bom processo seletivo com esse jovem. E eu brinco que deve ser que nem o Tropa de Elite. Quem viu o filme Tropa de Elite? Pede para sair. Então, quanto mais exigente for o processo seletivo, mais a gente consegue separar o joio do trigo, daquele jovem que está vindo, às vezes, por pressão da família ou por influência dos amigos, daquele jovem que realmente está com faca nos dentes, sangue nos olhos. Tá, e nós, você, por exemplo, você tiver aí também o programa, o pré-aprendiz, vocês não dão preferência, porque nós temos um programa também chamado Jovens Protagonistas, onde a gente prepara eles para o mercado de trabalho. A gente visita a empresa, dá noções de parte administrativa, atendimento ao cliente,
coisas para eles não irem cru, né? Porque antigamente nós mandava para entrevista, nenhum era selecionado, né? Sim. E daí nós procuramos também inserir esses jovens, né? Mesmo... Perfeito, perfeito. Como é que funciona Mas aqui daí para a sem gente? prova, não sei, daí a questão da prova, né? Que daí Não, mas vamos lá, vamos lá. nós não temos fazendo prova. Eu vou te explicar como é que é esse processo aqui, tá? No caso do jovem que faz o pré-aprendiz, esse funil de entrada é para o pré-aprendiz. A gente dá preferência para o jovem que passa pelo pré-aprendiz nosso? Dá, lógico que dá. Porque a gente já passou quase 100 horas trabalhando com esse jovem. A gente conhece muito melhor esse jovem, a gente acredita que ele está mais bem preparado. Por quê? Porque é um jovem que quer. O grande lance aqui é o seguinte, jovem, o que você quer? Porque se o jovem não quiser, não tem santo que dê jeito. Entendeu? Então, assim, tem muito jovem que vem para o programa por pressão da família. Tem muito jovem que vem por influência dos amigos. Tem muito jovem que vem focando só no dinheiro. E óbvio que o dinheiro é importante, mas é muito mais do que dinheiro. Ele tem que estar disposto a passar por toda aquela provação do mundo do trabalho que todos nós passamos. Ter horário para chegar, horário para sair, às vezes ser chamado a atenção, ter tarefas chatas para fazer, ter que ter aquela disciplina, saber se relacionar, postura, comportamento. Então, ele só vai engolir sapo e arrotar maçã verde se ele realmente está muito afim de fazer o programa. E ele fica muito afim de fazer o programa, quanto mais difícil for para ele entrar. Jovem que ganha o programa, a empresa deu o programa. Ah, não, tem um jovem aqui, tadinho. Cuidado com o tadinho. O jovem, a ideia é assim, quanto mais ele precisa, mais ele tem que valorizar a oportunidade. Porque senão ele não aguenta. Porque é um programa de 1 ano e meio, com dedicação diária. E aí ele vai dar dor de cabeça para vocês, para a empresa, entendeu? Ele vai se perdendo no processo. Mas vamos lá. Primeiro, o cadastramento do jovem no site. E aí nós vamos falar da prova, Milton. Mas antes da prova, a gente tem que checar se o jovem cumpre alguns pré-requisitos, inclusive questões legais. Então, por exemplo, o jovem não pode já ter sido jovem aprendiz antes. Naquele curso, ele pode se ele foi em outro curso. Ele não pode repetir a empresa, a não ser que tenha um intervalo de 6 meses. Ah, o jovem já foi jovem aprendiz dessa empresa, tem 6 meses de intervalo, e ele vai fazer um outro curso. E outro curso não é tipo assim, ele fez o curso do Senai administrativo e agora vai fazer da ONG Amor administrativo. Não. Ele tem que fazer um curso em área diferente, ele vai fazer agora de logística, ele vai fazer agora de outra área. É isso que eu estou querendo dizer. O jovem tem que cumprir o requisito de idade, o jovem tem que cumprir, ele tem que estar estudando, né? Ou ele já tem que ter concluído o ensino regular. E aí a gente tem hoje um desafio aí com relação ao ensino médio. Tem muitos lugares que o ensino médio já está passando a ser horário integral. E aí existe uma discussão a nível de Ministério da Educação, Congresso Nacional, Ministério do Trabalho, lá em Brasília, com relação a como é que a gente vai lidar com isso. Do jovem que está no ensino médio e agora tem que ficar horário integral na escola, poder também estar fazendo o programa Jovem Aprendiz. Por quê? Porque um dos requisitos é o jovem ter disponibilidade de horário. Ele tem que estar disponível para o programa. Porque é um contrato. O contrato de aprendizagem é um contrato análogo ao contrato de trabalho. Ele vai receber fundo de garantia, ele vai ter férias, vai ter 13º, vai contribuir para a Previdência. Então, o jovem tem que estar disponível para aquilo, para aquela carga horária. E aí, hoje existe esse ponto cego aí. Como é que vai resolver isso? Nesse momento,
Dependendo da situação, se o jovem não está disponível, ele tem que estar na escola, ele não consegue fazer o programa. E aí ele vai atender quem? Vai atender jovem que está estudando à noite e o jovem que já concluiu no ensino médio. Oi? E vocês podem ficar mais uma meia hora. Oi? Não, tinha que... Aqui, sabe, eu estou sem motorista, daí tem um grupo de crianças que estão fora da ONG e estão disponíveis, mas eu tinha uma meia hora aí no mínimo. Então, vamos lá, vamos acelerar aqui. A questão da prova, Milton, qual é a questão da prova aqui? A gente está trabalhando com um programa, a Simone, ela é pedagoga, Simone? Não, administrativo. Administrativo. Então, isso aqui é uma questão que é muito desafiador para a parte pedagógica do programa. Por quê? Porque a gente está trabalhando com jovens que estão, às vezes, no ensino, terminando o ensino fundamental, começando no ensino médio, e na mesma turma tem jovens que estão no terceiro ano de engenharia, ou de administração, ou de filosofia, enfim. Por quê? Porque você tem uma faixa etária muito abrangente, né? Jovens de 14 a 24 anos. E aí, você ter uma turma muito diversa, ela é desafiadora pedagogicamente falando. Então, você precisa garantir com a prova, Milton, que o jovem, pelo menos, vai conseguir acompanhar o mínimo necessário, ter a base mínima necessária para acompanhar o curso que a gente vai dar. Porque se a gente tiver que ensinar as operações matemáticas, ou se o jovem, às vezes o jovem está no ensino médio, mas é analfabeto funcional. Ele tem dificuldade de interpretação de texto, coisas básicas. Uhum. Então, é nesse sentido. E aí vem a entrevista. A entrevista é, na verdade, um processo mais subjetivo do que objetivo, no sentido de você tentar identificar se esse jovem realmente quer fazer o programa, está determinado a fazer o programa. É a hora que a gente dá todas as más notícias, mais do que as boas notícias. Entendeu? A dedicação que ele vai ter, o horário, onde vai ser o lugar da prática, o endereço, como é que ele vai fazer o deslocamento. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado é o horário que termina o programa e que começa a escola, ou vice-versa. Há tempo suficiente do jovem se deslocar do programa para a escola, ou vice-versa? Sem comprometer a escola? Nós temos, para resolver isso, nós temos deixado eles jantar aqui, por exemplo, ou almoçar, ou fazer, para ele ter tempo, né, de ir na escola, né? Não, maravilhoso, fantástico. Agora, Milton, só avalia depois isso com calma, ou pensa nisso com calma, pensando no longo prazo. Vocês estão com 19 jovens, daqui a pouco vocês vão estar com 30, 50, 100, e aí isso vai gerar uma demanda, uma estrutura para fornecer esse tipo de, dar esse tipo de suporte, que vai ficando caro para a instituição. A gente aqui não dá lanche, a gente aqui não dá nada. O jovem está ganhando, muitas empresas dão vale-refeição, muitas empresas dão vale-alimentação, dependendo do caso. A gente estimula o jovem a trazer de casa algum lanche, alguma coisa que o jovem tem fome mesmo. Mas isso é questão à parte. Então, primeiro é o cadastramento. Aí, como é que funciona isso? A gente faz o nosso contrato com a empresa. Contrato de adesão. Contrato de adesão. Aí você cadastra a empresa no sistema. Aí a gente tem o curso nosso. Você cadastra o curso no programa. A gente tem o educador. Você cadastra o educador. Você vai criar... Essa parte aí eu já fiz, eu acho. Até aí eu fiz. Hã? Até aí acho que eu fiz. Tá. Você cadastra a turma. E aí, qual é a grande sacada aqui? A gente trabalha aqui, Milton, com o método carrossel, não é isso?
Isso. Ou seja, a gente tem a turma 101, que ela não acaba nunca. Tá. Então, tu sempre vai cadastrando os novos, vai entrando nessa 101, que é aquela dos 20 dias iniciais ali, Não, né? não. Estou falando aqui sim. Vamos lá. Tá. Obrigado. Vamos lá. Nós temos duas fases, né, do programa. Fase 1, Sim. que é Base. formação básica. Ih, caramba, peraí, desculpa. Formação básica. E tem a fase 2, que é específica. Formação específica. Beleza. No total, no administrativo, no curso, são 100 encontros. Sendo que do 1 ao 20, ele está aqui no básico. Do 21 ao 100, ele está aqui no específico. Tá? E é aquela velha história. O jovem entrou aqui, vou pegar na formação específica, tá? Tem um jovem que começou no encontro 50. Ele já fez a formação básica de 1 ao 20, aí ele começou lá na empresa, aí para a empresa, e está voltando na instituição uma vez por semana. E aí, quando ele volta, ele chegou na turma no encontro 50. E aí, no encontro 50, ele vai ter que ficar do 50 até o 100. E o encontro seguinte ao 100, qual que é? Do específico? 21 de novo, eu volto. O 21. E aí ele vai fazer do 21 ao 49. E ele vai concluir todo o ciclo. Porque os encontros, toda a metodologia foi pensada para o conteúdo ele se fechar em si mesmo. Aquele encontro de 4 horas tem que entregar aquele conteúdo para o aluno. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Eu falei da turma 101, que aqui é a seguinte, eu vou falar aqui da Viva Lagos, tá, Milton? Aqui na Viva Lagos, a gente tem a formação básica manhã e a gente tem a formação básica tarde. Tá? São 2 turmas que não acabam nunca. Estão sempre rodando. Sim. Às vezes a gente passa um aperto, não é nem com pouco jovem, às vezes é com muito jovem, graças a Deus. Mas é isso. E aí o que acontece? Por quê? Porque nessa dinâmica aqui nossa, a formação básica são 4 semanas. Então tem sempre jovem entrando e jovem saindo. Quando você ganha escala, você vai ficar nessa dinâmica. Aí você vem para a formação específica, que é o mais longo, que é o encontro mensal, o encontro semanal, perdão. Nesse mais longo, é que eu falei que a gente tem a turma 101. São 20 turmas, mais ou menos. Eu citei a 101. Ah, então porque eu estava pensando, cada semana tinha uma turma, daí às vezes uma turma de sozinho, Não, mas não, então não é não. assim. A turma 101 é a turma do Eberson, que é um educador. Uhum. É um número arbitrário. Nós arbitramos isso. Aqui é assim, ó. O 101 é de manhã, o 201 é à tarde. Por quê? Porque a gente quis fazer assim. Uhum. E aí, à tarde, tem a Laís. E aí, o que acontece? A turma 101 do Eberson, ele vai ficar dando essa aula. O Eberson já está aqui com a gente, eu acho que uns 7, 8 anos. Da aula 21, aula 100. Da aula 21, aula 100. Da aula 21, aula 100. Ele hoje deu a aula 34, semana que vem ele vai dar aula 35 para a turma 101. Ele tem o calendário o calendário não, o Plano? diário de classe dele lá, entendeu? Tem todo o planejamento dele. E aí vai assim, ó, semana após semana, semana após semana, semana após semana. Vamos para o sistema? Tá, daí do 1 ao 20 tem que ter uma turma, daí cada semana começar, cada
Cada semana Não. começa turma nova. Não. Não? Você está falando da formação básica? Desculpa. Isso. Não, a formação básica a gente faz aqui assim. Formação básica manhã, formação básica tarde. Aí você pode dar formação básica 1, formação básica 2, FB1, FB2, você vai dar o nome que você quiser. Mas cada semana começa a turma nova? Não. Começa do zero? Não. Tá. Se entrar alunos novos, não se cria Vamos lá. turma nova? Vamos lá. Vamos voltar. Tá, essa semana, digamos, segunda-feira começa a turma nova. Depois, na outra segunda, uma turma não, digo... Jovem. Mas ele não começa, ele continua, pode ir às 20, também não tem sequência, seria o mesmo formato? Vamos lá. Eu vou falar primeiro como é que eu faço aqui, e aí nós vamos pegar como é que eu faço e vamos trazer para a sua realidade, tá, Milton? A mulher tem que fechar o espaço, está aberto só para nós. Mas agora tem... Pode falar? Pode. Então, olha só, a formação básica é de 1 a 20. Como é que funciona aqui? Eu tenho uma profissional que está de manhã, a Cláudia, e outro profissional que está à tarde dando aula. Segunda-feira, aula 1, terça-feira, aula 2, 3, 4, 5. Semana seguinte, 6, 7, 8, 9, 10. Por aí vai até a 20. Na outra semana, ela volta para o 1. Tá. Então, a gente está sempre com essa semana em carrossel, com essa turma em carrossel, rodando. Ela vai até a 20, e daí volta para o 1, isso? Volta para o 1. Sim, mas vai até a 20, né? Vai até a 20 e volta para o 1. Isso, vai até a 20, depois Se o volta jovem para o 1. entrar no meio. Não, mas daí ele volta a fazer. Ele fez a aula de do 10 adiante. Depois ele daí volta para um. Não tem, então precisa ter a sequência. Né? Ó, é do 1 ao 20. Vamos supor que tem um jovem que entrou na 13. Sei lá. Não, vou mudar esse número aqui só por 15. Aí ele vai do 15 ao 20 e depois ele vai do 1 ao 19. O importante é o jovem passar por todo... Não, 19 não, 14, né? Todos os encontros. 14, todos os encontros. Então, ele entrou no 15, ele foi até o 20. Aí o 20 zerou, né? Acabou essa formação. Ele vai para a empresa? Não, porque ainda falta a aula 1 a 14. Entendeu, Milton? Sim. Não, agora eu entendi. Antes eu não tinha entendido essa parte. Tá. Viu? Eu vou ter que ir ali buscar as crianças, porque o único que dirige a van sou eu, que tem carteira agora. Mas deixa eu só mas te, é um eu não consigo te mostrar. Só te mostrar aqui a questão da turma. Tá. Rapidinho. Olha só, cadastro. A ideia aqui é assim, o cadastro do jovem aprendiz é o jovem que vai fazer. Olha só, o cadastro do jovem aprendiz, a ideia é que ele faça. Sim. O cadastro da empresa, nós vamos fazer. O cadastro do curso, beleza, o cadastro do curso nós vamos fazer. O cadastro do educador, nós vamos fazer. O cadastro da turma, nós vamos fazer. Tá. Você vai entrar aqui, por quê? Porque você vai ter que buscar essa informação aqui. Uhum. Qual é o curso? O curso assistente administrativo. Qual é o educador? O educador é o Weberson. Qual é o número da turma? Vou dar o 101. Qual é o turno que essa turma vai funcionar? Vai ser manhã. Quantas vagas? Vai ser 30 vagas. Você vai salvar e você vai criar essa turma. Uhum. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque se eu clicar aqui, daqui a pouco eu bagunço aqui toda a história. Por quê? Porque quando você for fazer a matrícula do jovem, você vai atribuir o jovem a uma turma. Você vai fazer a enturmação. Está vendo aqui? Você vai fazer a enturmação. Aonde faz a enturmação? Como é que se cria isso para Você vai fazer, você vai vir aqui, você tem um jovem aprendiz.
Você está fazendo o processo seletivo. Primeiro passo é o processo seletivo. Tá. Aí aqui você vai filtrar de acordo com o candidato. Se você já tem um candidato que a empresa indicou, você vai botar o CPF dele e vai achar o candidato. Ah, não, não tem, a empresa não indicou ninguém, não, beleza. Mas a empresa só quer meninas. Ok, você vai filtrar por aqui. Ah, ele só quer jovem com 18 anos. Vou botar aqui, ó, da cidade de Macaé. Ele quer jovem para amanhã. Enfim, eu vou buscar aqui, vamos ver o que vai dar. Apareceram todos esses candidatos, tá? Que cumprem esse requisito. Tá? E aí você vai selecionar qual candidato que você quer. Entendeu? Normalmente a gente pega dos mais antigos para os mais novos. Sim. Ah, eu vou selecionar 6 candidatos. Entendeu? Sim. Espera aí. Você não vai conseguir enxergar aí, né? Quando eu abro um... Espera aí. Mas pega um ali, por exemplo, só um para... Não, é porque quando eu vou... Que eu fiz uma seleção que ficou muito jovem, ó. Pegar só um, acho, só para nós. Aqui, ó, o que acontece? Se eu clicar aqui, vai fazer uma lista de convocação. Sim. E Tá. vai já... Ó, vou criar essa lista de convocação. A lista de convocação, eu defino qual empresa que você está fazendo processo seletivo para o jovem. Tá. Quando que você quer que o jovem venha na sua instituição e qual horário. Se você está fazendo um processo interno para você, eu vou botar aqui Viva Lagos. Tá. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Ah, você vai botar a data e o horário. Certo? Sim. E aí você vai salvar... Eu não vou fazer isso, não vai disparar a lista de convocação, tá? Tá, daí os convocados, daí eles já ficam... Ó, tá vendo aqui? Enviar notificação aqui em cima? Sim. É obrigatório fazer esse passo no processo para que a gente consiga... Para você, porque aqui o que acontece? Você vai guardando a memória. Aqui você vai dar nota da avaliação, que é a prova, da redação, da entrevista, entendeu? Se ela foi uma pessoa indicada, convocada, se foi uma indicação da empresa, qual foi o resultado no processo seletivo aí de vocês, se o jovem compareceu ou não, se ele foi reprovado, aprovado. Depois, se ele foi aprovado ou não aprovado, ou ele não compareceu na empresa. E aí, o que acontece? Aqui, ó, você insere ele nessa ação aqui, quando você seleciona, eu vou ter que compartilhar esse outro aqui que é importante para vocês. Senão vocês não vão ver. Está vendo aqui? Aqui a gente... Está vendo a Sara? Lá na ação, lá vai para aí, daí quando clica. Isso. Você vai botar todos aqueles dados, vai aprovar, e aí vai vir para cá. E aí, o que é isso? Você aqui vai vincular a Sara a uma empresa, a uma turma. Qual é o início do contrato da Sara, o término da Sara, qual o turno que ela vai estar, entendeu? Sim. E vai proceder à matrícula. Tá. Quando você faz isso, você fez a enturmação. A matrícula da jovem enturmou ela em qual turma? Na turma que você escolheu aqui. Tá. Entendeu? Por que isso? Porque lá depois... Ih, caramba. Espera aí que eu fiz errado. Porque aqui, ó, quando você vier aqui, listar turmas, você vai estar com todos os jovens que estão matriculados nessa turma. Sim.
Tá vendo aqui? Nessa turma nossa aqui, tem o número da matrícula do jovem e toda a turma 101 tem todos esses jovens aqui. Quando é que a gente aqui abre uma outra turma? Quando a gente bateu 30 e lotou a turma. Aí a gente vai avaliar o quê, Simone? Se tem jovem, tipo assim, mas tem 2 jovens que estão acabando esse... Semana que vem eles acabam o programa. Eu não vou abrir uma nova turma se tem uma perspectiva de saída de jovens, ou porque está concluindo, aquela coisa toda. E aqui tem uma coisa que é importante vocês verem, que é o quê? Ele já retorna, Alexandre, tá? Não, tudo bem. A frequência, ó. O controle de frequência, que é aqui, ó. Se você pegar a turma 101, turno da manhã... Isso é ótimo, a gente está fazendo manual. Então, aí você vem aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Qual foi o assunto do encontro número 1? Isso aqui tudo você tem que cadastrar, tá? Foi o encontro 51. Aí o que acontece? Olha só. Ele dá todos os jovens que estão vinculados a essa turma. E ele dá, no dia 16, o encontro tal. Todo mundo aqui está presente? Não, o Matheus faltou. Então, você dá falta. Então, vai ficar registrado que o Matheus, nesse dia, faltou. Depois, você tem um relatório por turma, por jovem, com relação à falta. Entendeu? Perfeito. Eu consigo controlar os encontros que, na verdade, estão faltando para ele. Isso. Você controla os encontros que estão faltando. Para a empresa, ela quer saber as faltas, porque ela vai descontar o salário do jovem daquela falta, caso o jovem não tenha um atestado médico, alguma justificativa. Vai sinalizar para você estar acompanhando esse jovem, para entender o que está acontecendo com ele, por que ele faltou, por que ele está perdendo a aula, para ver se ele está com problema, às vezes, em casa, às vezes ele está com problema de saúde, às vezes ele está desinteressado. Às vezes, o dia que era para ir, a empresa falou, não vai não, vem para cá que eu preciso de você aqui. E aí tem que alinhar com a empresa, porque o programa é teoria e prática, entendeu? Se ele perde a aula. Por quê? Porque o requisito de aprovação do jovem, de certificação do jovem no programa, um dos requisitos é ele ter pelo menos 75% de frequência. Então, a gente vai acompanhando as faltas, por quê? Porque a gente sabe que, se são 100 encontros teóricos, se o jovem superar 25 faltas, ele não vai ser certificado. E a gente não vai deixar chegar a 25 faltas. A gente vai entender o que está acontecendo com o jovem, conversar com o jovem, apertar no bom sentido, né? Orientar o jovem, tudo. Porque o que acontece? O jovem está acostumado, Simone, a maioria dos nossos jovens é de escola pública, correto? Isso. E na escola pública, infelizmente, pelo menos aqui no estado do Rio, o jovem é mais um dentro da escola, via de regra. Então, se ele falta a aula, ninguém sente a falta dele. Normalmente, né? Nada acontece, faltou a aula, tudo certo. Na empresa, no programa, ele falta a aula, ele perde o conteúdo. Se ele falta o dia lá na empresa, ele prejudica a equipe de trabalho, o setor que ele está atuando vai ficar com -1. Ele tem o contrato de aprendizagem, quer dizer, ele está recebendo por aquele dia. Para ele receber o descanso remunerado semanal, ele precisa não faltar. Se ele faltar, ele perde, inclusive, o descanso. Perde dobrado. Pode ter desconto de vale transporte, vale refeição. Pode sair caro para ele. Dependendo do número de faltas, tem impacto nas férias. Ele perde direito a férias ou a determinados dias de férias. Só que o jovem que a gente está trabalhando, está lidando, é um jovem em formação, ele não sabe disso.
Ele não tem consciência disso, não tem essa noção de consequência. A gente tem que ter por ele. Entendeu? Então, Perfeito. quanto mais próximo a gente marcar esse trabalho dele, conversar, conhecer, entender, que é o acompanhamento, melhor ele vai desempenhar na empresa. E melhor desempenhando na empresa é bom para ele, é bom para a empresa e é bom para a ONG Amor. Todo mundo sai ganhando. Ótimo. É isso, Simone. O que o programa até agora, ele está até aqui, tá? E a gente está desenvolvendo mais ele. E depois a gente vai ter o quê? Vai ter o prontuário social. Lá na frente a gente vai ter a parte financeira dentro do sistema, para já emitir a cobrança para as empresas, o boleto, aquela coisa toda. O que é o prontuário social? Só para te dar uma noção. O prontuário social é uma linha do tempo do jovem no programa. Não está no pacote que vocês adquiriram ainda, tá? Só para você entender, para depois o Milton ficar curioso. O que é a ideia? Da onde vem a inspiração do prontuário social? Veio do prontuário médico. Meu pai é médico, né? E, enfim, tem um pessoal aqui de psicologia, saúde e tudo mais. Então, veio essa inspiração da ideia do prontuário médico, aonde o médico chega na cama do paciente, no plantão. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, opa, tudo bem, tudo bom, pega o prontuário e vai entender qual é a situação daquele paciente. Ele está com febre, ele está com qual é a pressão, que remédio que ele está tomando, qual é o diagnóstico, aquela coisa toda. E aqui a gente tem uma linha do tempo do jovem no programa. A formação de um histórico, né? Um histórico. Isso está sendo construído, está ainda em fase de teste, mas o lance aqui, o que é? O jovem, por exemplo, vamos supor, exemplo, tá? O jovem teve um problema o jovem teve um problema na empresa, veio uma reclamação da empresa, um e-mail com uma reclamação da jovem com relação a alguma situação. Aí você vai vincular o e-mail com esse prontuário para você guardar a memória do e-mail, a data, e aí vocês vão chamar o jovem para conversar, vão fazer uma intervenção. A gente chama aqui de intervenção. Que é o quê? Jovem, o que está vendo? O que houve? Parará, como que está? Não sei o quê. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você vai entender, né? Tentar entender e tentar orientar o jovem nessa história. Muito dos nossos jovens, Simone, não tem uma rede de apoio. Ou a rede de apoio dele é muito frágil. Às vezes é um jovem que ele não tem com quem falar, às vezes, problemas que ele tem. Vou dar alguns exemplos, rápido. A gente aqui, às vezes, tem situação, por exemplo, tem uma menina que está em tratamento agora para mudar de gênero, já mudar de sexo. E ela estava muito nervosa de como que a empresa ia receber isso, porque estava tomando hormônio, medicamento, para poder... ia começar a nascer cabelo no rosto, mudar de voz, aquela coisa toda. Teve jovem que já tentou o suicídio várias vezes. Tem jovem que sofre maus tratos em casa, violência familiar. E aí é importante ele saber que tem uma instituição que está aí para estar cuidando dele. Porque quanto mais ele sentir que ele tem esse apoio, às vezes é um ombro amigo, às vezes é poder fazer um desabafo, às vezes é para poder chorar, às vezes é para pedir uma orientação. Jovem que já procurou a gente aqui porque descobriu que está com uma doença venérea, DST. Mas a família é super religiosa, evangélica, ele não tem como conversar com a família, não consegue conversar com a família. Está preocupado, como é que trata, como é que faz, onde procura, entendeu? Então, assim, são muitas situações que acontecem. Quando o jovem sabe que tem uma equipe, tem uma instituição que está cuidando, né? Ele tem que fazer a parte dele. Mas a gente está aqui para te apoiar, te ajudar. Aí a coisa flui, ele vai naturalmente procurar, entendeu? Então, a ideia do prontuário social é isso, é você guardar toda essa memória, você ter todo esse histórico.
Muito fez bom. um atendimento ao jovem. O jovem fez um, né, por exemplo, aqui acontece isso, né? Fez um atendimento, o jovem foi e falou um monte de coisa, contou um monte de coisa. O que a assistente social, a psicóloga aqui da nossa equipe faz? Faz um relatório, faz um parecer, às vezes encaminha para um serviço da rede pública de psicologia, de psiquiatria, uma rede médica, enfim. Às vezes chama a família para conversar. E isso aí, Simone, é o nosso maior diferencial. Por quê? Porque o Sistema S não faz isso. Porque o CIE não faz isso. Porque as outras grandes instituições não fazem isso. Esse cuidado, esse acompanhamento, tudo isso, para a empresa, dá muita confiança, muita segurança, entendeu? Então, pô, a empresa valoriza muito isso. Mas aqui para vocês é cadastro, todo o processo de avaliação, de avaliação, não, de recrutamento e seleção que eu mostrei, que é aqui no Buscar, tá? E a questão da frequência. O prontuário social ainda não está liberado. Sim, mas eu acredito que o senhor Milton vai gostar muito, acho que vem de encontro com o trabalho da ONG. Legal. Então, acho que vai ser muito bom. Falamos bastante coisa? Bastante. Muito obrigada, Alexandre. Espero que tenha ajudado. Agora vamos conseguir, com certeza, trabalhar melhor com o sistema, porque a gente realmente ainda não estava, né, aproveitando o sistema dentro de tudo que ele podia oferecer. Ok. E esse é um sistema novo, e uma das vantagens, Simone, é que é um sistema que está em constante aperfeiçoamento. Então, assim, não é um sistema que está perfeito, pronto, ele está sendo construído, está sendo dentro do dia a dia, realmente, das necessidades. Não tem um sistema, eu não consegui, por isso que a gente fez, né? Porque a gente não conseguiu um sistema já do mercado, já pronto para aprendizagem. Então, assim, fica à vontade também, fala para o Milton. O Milton tem o e-mail do Lucas, que é o programador, para tirar dúvidas e também para sugerir melhorias, entendeu? Às vezes, pô, se falta um negócio aqui, falta um campo, falta um dado, entendeu? Com certeza, à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai identificando isso. Tá bom? Tá joia. Obrigado, Muito Simone. obrigada. Fica com Deus. Obrigada, Carmen, pela atenção.